Quando meu marido me disse, no dia seguinte ao casamento, esquece essa história de lua de mel. Minha mãe precisa de uma cuidadora de graça, então faz as malas e vai servir ela. Eu tive duas escolhas: aceitar calada e virar a empregada que ele planejou que eu fosse. Ou dar a notícia que faria ele cair no chão literalmente. Escolhi a segunda opção, e talvez você me julgue por isso. Talvez ache que fui longe demais com o que fiz depois, mas eu te garanto uma coisa. Quando você descobrir o que eu descobri, quando souber quantas mulheres passaram pelo mesmo esquema antes de mim, você vai entender por que não tive piedade. Porque não era só sobre uma sogra chata. Não era só sobre uma lua de mel cancelada. Era sobre um plano, um esquema bem montado e ensaiado, repetido. E eu era a quarta vítima. Mas diferente das outras, eu não ia aguentar calada. Deixa eu te contar como tudo começou, e você vai me dizer no final se fui heroína. Ou se fui longe demais. 7 meses antes daquele dia horrível, minha vida era previsível boa, mas previsível. Eu sou, ou melhor, era, uma dessas mulheres que as amigas chamam de bem resolvida, 30 anos, economista formada, cargo de analista financeira num banco grande aqui de São Paulo, apartamento próprio de 2 quartos na Vila Mariana. Não era mansão, mas era meu. As meninas me invejavam pela independência. Os colegas me respeitavam. Eu tinha aquela vida certinha que todo mundo acha que é o sonho. Mas faltava uma coisa, alguém para dividir. E olha, eu sei o que você está pensando. Ah, mais uma mulher desesperada por casamento. Não era isso. Eu só estava cansada de voltar para casa e só ter silêncio. Entende? Foi quando conheci o Ricardo numa academia perto do trabalho. Eu ia lá 3 vezes por semana, mais por saúde mental do que física. Ele estava no aparelho do lado e me ajudou com um exercício que eu nunca tinha feito. 32 anos, gerente comercial. Solteiro querendo algo sério. E sabe o que mais me conquistou? Ele não se intimidava com o fato de eu ganhar bem. A maioria dos caras da minha idade ficava meio, sei lá, incomodado. Como se meu sucesso diminuísse eles. Ricardo era diferente. Ou pelo menos eu achava que ele era. Ele perguntava sobre meu trabalho. Me elogiava, levava para jantar em restaurante bom, teatro, viagem de fim de semana para Campos do Jordão. 4 meses depois de começarmos a namorar, ele me apresentou para a mãe dele, Dona Teresa. 58 anos, professora de matemática aposentada, viúva há 5 anos, morava sozinha num apartamento de 3 quartos em São Mateus. A primeira impressão, ela foi educada, mas fria. Aquele tipo de mãe que te avalia dos pés à cabeça, sem nem disfarçar muito. É que minha mãe ainda sofre muito com a morte do meu pai. Ricardo me explicou no carro, voltando. Ela é cuidadosa com pessoas novas na minha vida, mas quando ela te conhecer melhor, vai te amar. Você é incrível. E eu acreditei, porque Dona Teresa parecia tão frágil, sabe? Pálida, tossindo direto, reclamando de pressão alta e dor nas costas. Ricardo cuidava dela com tanto carinho. Visitava toda semana, ajudava com compras, remédio. Que filho dedicado, eu pensava. Que idiota eu era. 6 meses depois, ele pediu minha mão em casamento. Foi lindo, romântico. No terraço de um restaurante em Pinheiros, à luz de velas. O anel era simples, mas bonito, do meu gosto. Eu já estava começando a duvidar que fosse encontrar a pessoa certa, confessei para ele, olhando a joia no dedo. Eu sempre soube que ia te encontrar. Ele respondeu, beijando minha mão. A gente vai ser muito feliz, você vai ver. Marcamos o casamento para 2 meses depois. E eu mergulhei nos preparativos. Vestido, buffet, lista de convidados. Ricardo apoiava tudo. Só fez uma sugestão. Casamento pequeno e intimista. Pra que gastar à toa? Ele dizia, a gente usa esse dinheiro pra lua de mel. Já tô olhando o pacote pra Cancún, clima maravilhoso. E o preço tá bom ainda. Eu concordei na hora. Não gosto de festa grande mesmo. E viajar, eu amava viajar. Ricardo parecia o homem perfeito, prático, atencioso, compreensivo. Até a mãe dele começou a me tratar melhor. Mais carinhosa, sabe? 1 mês antes do casamento, fui pro salão fazer a última prova do vestido simples, elegante, cor marfim. Me olhei no espelho e vi uma mulher feliz. Ricardo foi me buscar. Eu pedi para ele esperar no carro porque, ver o vestido antes dá azar. Quando saí do salão com a capa do vestido na mão, ele estava no telefone, falando alto. Tá tudo conforme o planejado. Logo a mamãe vai ter uma ajudante em tempo integral. Não vai mais precisar pagar essas cuidadoras caras.
Eu congelei. Que ajudante? Que cuidadoras? Dona Teresa tinha seus probleminhas de saúde, mas nada que precisasse de cuidadora profissional. Ricardo me viu e desligou rápido, virou sorrindo. E aí, amor, tá tudo certo? Só vou ver o vestido no dia, né? Eu ouvi sem querer um pedaço da sua ligação. Falei com cuidado. Você estava falando de uma ajudante para sua mãe? E cuidadoras? Aconteceu alguma coisa com ela? Por que você não me contou? O rosto dele mudou. Por um segundo, uma expressão estranha, mas ele se recompôs rápido e riu. Ah, isso. Eu estava falando com um amigo sobre a mãe dele. Ela acabou de fazer cirurgia, tá em recuperação. Eles têm que contratar enfermeira, e tá um absurdo de caro. Eu dei a ideia de pedir para a sobrinha dele ajudar, que é médica. Fazia sentido, eu respirei aliviada. Mas alguma coisa dentro de mim não sossegou. 3 dias depois, eu entrei numa farmácia perto do trabalho para comprar vitamina C. E vi Dona Teresa no caixa, comprando remédio, muito remédio. Caixas, pacotes de atadura, até muleta. Mas o mais estranho? Ela se movia super bem, sem ajuda. Sem dificuldade. Eu ia me aproximar para cumprimentar quando ela me viu. E correu para fora da farmácia sem nem dizer oi. Que estranho. Talvez ela tivesse vergonha de falar dos problemas de saúde, eu pensei. 2 semanas antes do casamento, rolou a primeira briga séria com Ricardo. Eu sugeri chamar meus pais, que moram em Campinas. Pra que gastar à toa? Ele cortou. Fica longe e o hotel é caro. Melhor a gente visitar depois, celebra separado. Mas é meu casamento. Me revoltei. Como eu vou casar sem meus pais? Ah, Carla, Você é uma mulher adulta, independente. Que frescura é essa? A gente tá economizando na festa para gastar na lua de mel e na nossa vida juntos. A discussão quase virou escândalo. Eu quase cancelei o casamento. No fim, Ricardo cedeu. Mas com aquela cara de quem estava fazendo um puta favor. 1 semana antes do casamento, aconteceu o segundo sinal de alerta. Eu estava num café perto do banco, esperando uma amiga para falar dos últimos detalhes da festa. Uma mulher desconhecida entrou. Uns 30 anos, magra, cabelo curto, roupa simples. Ela olhou em volta e veio direto para minha mesa. Desculpa, você é Carla Cooper? Sou... E você é? Ela sentou na minha frente sem ser convidada. Meu nome é Sheila, eu sou a ex-mulher do Ricardo. Meu coração parou. Ricardo nunca tinha mencionado o casamento anterior, nunca. Acho que você se enganou, eu disse confusa. O Ricardo nunca me contou nada sobre... Claro que não contou. Ela sorriu com amargura. Ele não fala muito disso. Eu soube do casamento de vocês por acaso. Uma conhecida minha trabalha no mesmo banco que você. Eu precisava te avisar. Avisar? Do quê? Minhas mãos gelaram. Sheila se inclinou para frente e disse baixinho. Toma cuidado com a Teresa. Ela é expert em fingir que tá doente. Meu estômago revirou. Como assim? Eu fui casada com o Ricardo por 3 anos. Ela começou. Os primeiros 6 meses foram perfeitos. Depois, a mãe dele começou a adoecer. Ou melhor, a fingir. Primeiro, coisinhas pequenas. Dor de cabeça, pressão alta. Depois veio coisa mais séria. Dor nas costas, problema no coração. Ricardo insistiu que eu fosse morar com eles para cuidar da mãe dele. E você? Aceitou? Eu era jovem. Ingênua. Achei que seria temporário. Mas o temporário virou permanente. Eu virei empregada na casa deles. Limpava, cozinhava, lavava, cuidava da doente. Que surpresa! Ficava perfeitinha quando achava que eu não estava vendo. Por que vocês se divorciaram? Eu já sabia a resposta. Porque eu não aguentei. Depois de 3 anos eu entendi que eles só estavam me usando. Pedi divórcio, Ricardo não resistiu. O que significa que ele já estava procurando a próxima candidata. Sheila levantou e colocou a mão no meu ombro. Eu não quero estragar sua vida, mas também não posso ficar calada. Esse homem não é capaz de amor verdadeiro. Ele não precisa de esposa. Ele precisa de uma cuidadora para a mãe dele. Pensa bem antes de unir tua vida à dele. Depois que ela saiu, eu fiquei muito tempo sozinha naquele café. Será que ela estava mentindo? Por ciúmes, vingança? Ou será... Naquela noite, eu confrontei Ricardo. Ricardo, preciso esclarecer uma coisa. Você já foi casado? O rosto dele virou pedra. Onde você tirou essa bobagem? Hoje eu falei com uma mulher que disse ser sua ex-mulher Sheila. Eu não faço a menor ideia de quem seja. Ele cortou. Frio. Deve ser alguma doida. Carla, você vai mesmo acreditar numa desconhecida mais do que em mim?
Ele parecia tão indignado que eu duvidei. Desculpa, eu disse. Eu tô muito nervosa antes do casamento, deve ser isso. Claro que você tá nervosa. Ele me abraçou e beijou minha testa. É normal. Mas não deixe a gente de fora botar dúvida na sua cabeça. A gente se ama. E isso é o mais importante. E eu acreditei, porque eu queria acreditar. O dia do casamento chegou. Acordei com aquele friozinho na barriga que eu não conseguia explicar. Nervosismo normal de noiva, eu achei. A cerimônia foi linda. Cartório decorado. Eu no meu vestido cor de marfim, me sentindo uma princesa. Ricardo impecável de terno novo. Quando trocamos alianças, nos olhos dele brilhava uma ternura tão sincera que todas as minhas dúvidas evaporaram. O jantar foi intimista. Umas 20 pessoas. Meus pais, mesmo com a dificuldade da viagem, estavam felizes. E Dona Teresa, surpreendentemente, estava ótima. Vestido bordô bonito, cabelo arrumado, maquiagem, andando normalmente pelo salão, conversando, até dançou com o filho. Nenhum sinal de doença, nenhuma fraqueza. Mas foi durante a dança que aconteceu o terceiro sinal. Dona Teresa veio até mim enquanto eu descansava na mesa. Bem, filhinha, agora você é oficialmente da nossa família, ela disse com um sorriso que me pareceu falso. Obrigada, Dona Teresa, fico muito feliz. Sabe, eu tenho um favor para te pedir. Ela baixou a voz e se inclinou. Depois da lua de mel, vem me visitar mais. Eu moro sozinha e às vezes fico tão entediada. E ultimamente a saúde está me traindo muito. Claro que vou visitar a senhora, respondi. Mas o que especificamente está te preocupando? Não seria bom consultar um médico? Ah, para que médico? Ela fez um gesto com a mão. Me dói as costas. A pressão sobe e desce. O coração dá umas pontadas. Tem dia que eu não consigo nem levantar. Não tenho força nem para ir no mercado. Ainda bem que o Ricardo me ajuda, mas ele tem que trabalhar, né? Tem pouco tempo. Eu olhei para minha sogra, que meia hora antes tinha dançado com energia. E agora se transformava numa velhinha frágil e doente. E o que os médicos falam? Perguntei. O que vão falar? Que é a idade, que eu tome remédio? E de que adianta remédio? Eu precisava era de alguém, por perto, cuidando de mim, ajudando em casa. Mas cuidadora é tão cara, eu não posso pagar. Foi quando Ricardo se aproximou. Do que vocês estão falando? Ele perguntou todo animado. Nada, só estava contando para Carla sobre meus problemas, a mãe respondeu. Falei que depois da volta dela, vou precisar muito da ajuda dela. Espero que a nora não negue ajuda para essa pobre velha doente. Claro que não vai negar, Ricardo respondeu rápido, sem me dar chance de falar. Né, amor? Agora a gente é família, tem que se ajudar. Eu assenti, mas por dentro, aquela inquietação voltou. Toma cuidado com a Teresa. Ela é expert em fingir que tá doente. As palavras da Sheila ecoaram na minha cabeça. O resto da festa foi normal, mas eu não conseguia relaxar. Ficava observando Dona Teresa, reclamava de dor nas costas. E 1 minuto depois, se abaixava para amarrar o tênis. Falava de fraqueza. E carregava sacolas pesadas de presente. Talvez seja doença crônica mesmo, eu pensava. Tem hora que melhora, hora que piora. Ou eu estava sendo paranoica demais? No fim da noite, quando os convidados foram embora, Dona Teresa me abraçou forte. Felicidades, meus filhos! E depois das férias, não esqueçam de me visitar, vou ficar esperando. Meus pais iam embora no dia seguinte. A despedida foi emotiva. Seja feliz, filha, minha mãe disse, me beijando. O Ricardo parece ser uma boa pessoa. O importante é que vocês se compreendam e se respeitem. Claro que sim, mãe. Depois de trocar de roupa, me olhei no espelho. No meu rosto tinha cansaço, mas meus olhos brilhavam. Eu tinha me tornado oficialmente a esposa do homem que eu amava. Ricardo me abraçou por trás e beijou meu pescoço. E aí, senhora Silva, pronta para a nova vida? Pronta, sorri encostando no peito dele. Mal posso esperar pela viagem amanhã. Quando foi a última vez que a gente foi para a praia? Logo você vai saber, ele respondeu misteriosamente. Tenho uma surpresa para você. Aquela noite, indo dormir, eu me sentia completamente feliz. Amanhã começaria nossa lua de mel e depois uma vida longa juntos. Tudo ia dar certo. Mas na manhã seguinte, acordei com uma leve ressaca e um cansaço gostoso. O sol já estava alto 9h30 da manhã. Ricardo dormia do meu lado, braços abertos. Primeiro dia de casada. Sorri e me espreguicei. Hoje a gente tinha que se preparar para o voo. 7 da noite, tempo de sobra.
Levantei devagar para não acordar ele e fui fazer café. Na cozinha, meu olhar caiu nas 2 malas prontas desde ontem. Numa, minhas coisas, na outra, as dele. A expectativa de 2 semanas na praia enchia minha alma de alegria. Eu já me imaginava andando na orla, tomando sol, jantando em restaurante com vista para o mar. Ricardo acordou com o cheiro do café. Apareceu na cozinha já completamente vestido. Estranho, ele costumava andar de roupa confortável em casa, principalmente fim de semana. Bom dia, esposa, ele disse, mas a voz estava tensa, sem aquela cordialidade de sempre. Bom dia, esposo, respondi brincando, entregando a xícara. Pronto para a lua de mel? Ricardo não respondeu logo. Sentou na mesa, tomou café devagar. Ficou olhando pela janela por muito tempo. Eu vi um músculo na bochecha dele contrair nervoso. Olha, Carla, ele finalmente disse, sem me encarar. Eu preciso te falar uma coisa. O que foi? Senti um frio por dentro. O tom dele não era bom. Ricardo levantou e caminhou pela cozinha. Depois parou brusco e virou para mim, e disse as palavras que explodiram minha vida. Que lua de mel nem lua de mel, minha mãe precisa de uma cuidadora de graça. Então faz as malas e vai cuidar dela. Eu congelei. Xícara de café na mão. Por alguns segundos, não consegui acreditar no que tinha acabado de ouvir. Coloquei a xícara na mesa devagar, me levantei. Repete isso, falei baixinho. Acho que ouvi errado. Você ouviu perfeitamente, ele respondeu com rispidez. Ontem, depois da festa, minha mãe passou muito mal. Ela precisa de cuidados constantes. Você não tem formação médica, mas tem bastante tempo livre. Você fica em casa, conta dinheiro? Eu trabalho num banco, me revoltei. Eu tenho um cargo de responsabilidade. Vai, num banco, Ricardo disse com desdém. Só mexe com papel. Aqui tem uma pessoa viva que precisa de ajuda. Sua própria sogra. Você é tão preguiçosa assim que não quer cumprir seu dever familiar? Eu olhava para o meu marido e não reconhecia. Cadê o Ricardo atencioso e carinhoso que admirava meu trabalho e me apoiava em tudo? Na minha frente tinha um estranho, com olhos frios e expressão arrogante. E a lua de mel? Perguntei com voz trêmula. Esquece, ele respondeu. Minha mãe é mais importante que seus caprichos. Você vai morar com ela, cuidar dela, ajudar na casa. É isso que esposa e nora faz. Eu senti uma onda de fúria subir dentro de mim. As dúvidas e suspeitas de ontem se juntavam num quadro claro. As palavras da ex-mulher do Ricardo ecoaram com força nova. Entendido, falei com calma gelada. E se eu me recusar? Você não vai recusar, ele disse com segurança. Você é uma mulher decente. Além disso, para onde você vai? Agora a gente e a família compartilha vida e dinheiro. Dinheiro compartilhado, repeti. Minha voz ficou firme, ele não percebeu. Você mesma sugeriu abrir conta conjunta, muito conveniente para o orçamento familiar. Assenti devagar e me dirigi para o computador. Ricardo me olhava confuso. O que você está fazendo? Revisando nosso orçamento familiar, respondi com calma, entrando no sistema do banco. Passei vários minutos estudando em silêncio os extratos. O que vi superou minhas piores expectativas. 3 dias atrás, um dia antes do casamento, tinha sido retirada da nossa conta conjunta uma quantia grande, equivalente ao custo da viagem. Ricardo, chamei sem me virar. Vem aqui. O que é agora? Ele resmungou irritado, mas veio até o computador. Me explica essa operação. Apontei para a tela. Devolução de fundos da operadora de turismo para sua conta pessoal. Sexta-feira, um dia antes do nosso casamento. O rosto dele ficou branco. Isso foi... Eu cancelei a reserva, gaguejou. Minha mãe ficou doente e eu entendi que não podia deixar ela sozinha. Você cancelou nossa lua de mel, paga com nossa conta conjunta, um dia antes do casamento. Falei devagar. E transferiu o dinheiro para sua conta pessoal sem me informar, para só me contar hoje de manhã, depois de me dizer que eu deveria virar empregada da sua mãe. Levantei e olhei fixo para o meu marido. Sabe o que é mais interessante? Esse dinheiro eu depositei, minha economia pessoal que juntei para o nosso passeio, você roubou meu dinheiro e usou para os seus próprios fins. Não fala bobagem, ele gritou. Que roubo? A gente é família! Família, eu ri. E membros da família costumam mentir uns para os outros, esconder cancelamento de lua de mel e exigir que virem empregados de graça. Ricardo abriu a boca para responder.
mas não deixei. Sabe de uma coisa, querido marido? Vou te dar uma notícia que vai te fazer cair onde você tá. Respirei fundo. Amanhã mesmo eu peço divórcio e exijo que você devolva todo o meu dinheiro que pegou sem meu consentimento. Ricardo realmente cambaleou. Se segurou no encosto da cadeira. Você não pode, sussurrou. A gente casou ontem. O que as pessoas vão dizer? Eu estou pouco me importando para o que as pessoas vão dizer, respondi gelada. As pessoas não vão viver minha vida nem aguentar humilhação no meu lugar. Fui pro quarto e comecei a tirar as coisas dele da mala e botar em sacolas. O que você tá fazendo? Ele me seguiu confuso. Fazendo suas malas, hoje mesmo você desocupa meu apartamento. Carla, espera. Ricardo tentou pegar minha mão. Vamos conversar com calma. Talvez eu tenha sido duro demais ao falar da minha mãe. Me soltei e girei bruscamente para ele. Você me chamou de cuidadora gratuita, exigiu que eu largasse meu trabalho para servir sua mãe. Roubou meu dinheiro e isso é só duro demais? Eu não roubei. Ele se indignou. Era dinheiro comum. Comum. Peguei no gaveta do escritório uma pasta com documentos. Aqui, extratos da minha conta pessoal. Apontei as transferências para a conta conjunta. Todas as quantias são minhas. E sua contribuição para o orçamento familiar? Ricardo ficou em silêncio olhando os documentos. Ele não tinha o que dizer. Realmente, todas as quantias grandes na conta conjunta tinham sido transferidas por mim. E agora me explica outra coisa. Peguei o celular dele, que ele tinha esquecido no quarto. A senha do seu telefone é minha data de nascimento. Engraçadinho, né? Bem fofo. Você não tem direito de mexer no meu celular. Ele tentou arrancar de mim. Tenho sim. Afastei o aparelho. Sou sua esposa legal, pelo menos por enquanto. Comecei a revisar as mensagens. O que encontrei? Esclareceu tudo. Conversa com a mãe dele. 1 mês atrás. Dona Teresa. Ricardo, como tá indo com a noiva? Ela topou o casamento simples? Ricardo. Sim, mãe. Tudo conforme o plano disse que a gente tá economizando pra lua de mel. Dona Teresa. Bem, você contou sobre minha doença? Ricardo. Só insinuações. Depois do casamento, falo que você precisa de cuidados constantes. Dona Teresa. Perfeito. Finalmente, não vou ter que pagar faxineira. E também não vou ter que cozinhar. Ricardo. O importante é que ela não resista. Dona Teresa. Acho que ela não vai ter para onde ir, e o apartamento dela é bom. A gente vende depois. Ricardo. Vende? E a gente vai morar onde? Dona Teresa. Você tem 3 cômodos. A gente cabe. O apartamento dela, a gente aluga. Renda boa. O resto da conversa seguia no mesmo tom. Discutindo como domar a jovem esposa, como fazer ela largar o emprego. Até elaboraram um cronograma aproximado das minhas tarefas domésticas. Estendi o celular em silêncio para o Ricardo. Ao ler algumas mensagens, ele ficou mais branco ainda. Isso não é o que você está pensando, começou a se justificar. O que é, então? Perguntei com voz de gelo. Não é um plano para me transformar em escrava doméstica? Não é um esquema para vender meu apartamento? Não é uma discussão sobre como me enganar? Minha mãe tá doente de verdade, gritou Ricardo. Ela precisa de ajuda. Doente? Ri. Ontem no casamento ela dançou melhor que eu e semana passada na farmácia corria feito jovem. Você ficou me vigiando? Eu encontrei com ela. Por acaso sua mãe doente comprava muletas e ataduras. Parece que estava se preparando para interpretar uma velha inválida. Ricardo entendeu que tinha sido pego. Os ombros dele caíram. Sentou pesado na cama. Mas eu não tinha terminado, porque naquele momento eu decidi que não ia só me divorciar. Eu ia destruir o esqueminha dos dois. Fiquei em silêncio por um tempo pensando. Olha, Carla, Ricardo tentou com outro tom. Talvez a gente realmente não tenha começado bem. Mas minha mãe mora sozinha. É difícil para ela. E a gente tem tudo. Trabalho, apartamento. Não dá para ajudar um familiar? Ajudar dá, concordei. Visitar, comprar alimento, remédio, chamar para vir aqui, mas não virar empregada e renunciar à própria vida. Bom, ele tentou com outro tom. Vamos buscar um meio termo. Não precisa ir todo dia, só fim de semana. E não precisa largar o emprego. Não, balancei a cabeça. Tarde demais para meio termo. Você mostrou seu verdadeiro rosto. E os planos que você e sua mãe tinham eram bem diferentes. Foi quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico, Dona Teresa, com uma bolsa grande nas mãos. Quem é? Perguntou Ricardo. Sua mãe?
Parece que veio supervisionar o cumprimento do plano. Abri a porta. Dona Teresa entrou no apartamento com ar de dona legítima. Oi, filha, disse com um tom que não admitia réplica. O Ricardo me contou como passei mal ontem. A sogra parecia bastante enérgica e ativa, no entanto. Ela caminhou até a sala, olhou o lugar com ar avaliador e tirou da bolsa várias folhas de papel. Aqui, preparei um cronograma diário, anunciou-me entregando os papéis, para você saber o que fazer e quando. Os jovens hoje em dia são tão desorganizados. Peguei as folhas. Li rapidamente. O que vi me chocou pelo descaro. Regras de convivência para Carla. Acordar às 6h, preparar café. Limpeza do apartamento. Diária. Aspirar, passar pano, lavar chão. Lavar roupa, dia sim, dia não. Preparar almoço às 13h. Jantar às 19h. Ajuda com remédios, manhã e noite. Massagem nas costas e pernas antes de dormir. Reunião com amigas, só com permissão da sogra. Sair de casa, avisar com antecedência. Televisão, ver só programas aprovados pela sogra. A lista continuava por mais 1,5 folha, incluindo pontos como não falar alto, não preparar comida apimentada e até não usar saia curta. Levantei devagar a vista para a sogra. Isso é uma piada. Que piada? Ela se espantou. Isso é um cronograma normal para uma boa nora. A juventude moderna ficou completamente preguiçosa. E vocês acham que eu vou cumprir isso? O que tem de errado? Ela deu de ombros. Tem que limpar e cozinhar de qualquer jeito. Eu te ensino a fazer direito. Me virei para o Ricardo. E você aprova isso? Ricardo parecia desconfortável. Não sabia o que responder. Por um lado, as exigências da mãe. Por outro, não se atrevia a contrariá-la. Bem, talvez alguns pontos a gente possa discutir, disse inseguro. Discutir? E Dona Teresa se indignou. Ricardo, a gente combinou isso. Você prometeu que sua esposa ia me ajudar. Prometeu, repeti. Quando prometeu isso? A gente casou ontem. A gente conversou há 1 mês, Ricardo disse sem perceber. Depois se deu conta. Há 1 mês, repeti. Ou seja, antes do casamento, vocês planejaram minha vida, distribuíram minhas tarefas sem mim. A sogra entendeu que o filho tinha falado demais e se apressou a tomar a iniciativa. Filha, você não entende? Eu tenho problemas graves de saúde. Coração, costas, pressão. Preciso de ajuda constante. Ajuda constante, assenti. E ontem, no casamento, a senhora dançou por 2 horas seguidas sem se cansar. Tem dias bons, ela se defendeu rápido. Mas são raros. A maior parte do tempo eu tô de cama. De cama, repeti. Peguei meu celular. E ontem, às 23h, quando todos os convidados já tinham ido embora, o que a senhora estava fazendo? Dormindo, claro, respondeu a sogra. Não. Mostrei a tela do celular. Ontem, às 23h, a senhora mandou mensagem para o seu filho. Tudo saiu perfeito. Amanhã vem com sua esposa. Vamos começar o trabalho de educação. Dona Teresa ficou pálida. Olhou para o filho. Ricardo baixou a vista culpado. Trabalho de educação, repeti. Ou seja, eu devo ser educada. Domesticada, como vocês dizem nas mensagens. De onde você tirou as mensagens? Ela perguntou desconcertada. Do celular dele, respondi seca. E agora, escutem bem os dois. Não vai ter nenhum trabalho de educação, não vai ter servidão. Eu peço divórcio e restituição de todo o dinheiro roubado. Divórcio! Gritou Dona Teresa. Quem você pensa que é, menina? Você casou. Aguenta, seu marido falou que você deveria morar com a sogra. Então muda. Eu não vou aguentar nada, respondi firme. E não penso mudar para lugar nenhum. Esse é meu apartamento. Eu sou a dona. A sogra se virou para o Ricardo. Você vai permitir que essa menina fale assim comigo? Põe ela no lugar dela. Ricardo olhou inseguro para mim. Carla, talvez você não devesse reagir tão... Bruscamente, minha mãe realmente precisa de ajuda. Mais uma palavra defendendo esse plano e você sai pela porta junto com a mamãe, avisei. Ricardo se calou. E Dona Teresa partiu pro ataque. Ingrata, te aceitei na família como própria. E o que você faz? Mostra seu verdadeiro caráter logo de cara. Meu verdadeiro caráter, zombei. E o verdadeiro caráter de vocês é mentira e fraude. Fingir doença para conseguir empregada de graça. Eu não tô fingindo. Ela se indignou. Dói tudo mesmo. Então vá ao médico, aconselhei. Faça exames, se trate.
Em vez de fazer cronograma de limpeza para Nora. Ela não vai no médico, interveio Ricardo. Ela tem medo de exame. Eu não tenho medo, retrucou a mãe. É que esses médicos não entendem nada. Dizem que eu tô saudável. Olhei para o meu marido com triunfo. Ouviu? Os médicos falam que ela tá saudável. E vocês planejam me transformar em cuidadora de uma pessoa saudável. Dona Teresa percebeu que tinha se entregado. Tentou consertar. Os médicos não veem tudo, são jovens inexperientes. Eu me conheço melhor. Claro que conhece, concordei. E sabe que não precisa de ajuda nenhuma. Precisa de empregada e cozinheira de graça. Só que não vou ser eu. Peguei as sacolas com as coisas dele e estendi. Peguem suas coisas e saiam da minha casa os dois. Mas aquilo foi só o começo. Porque eu não ia só me divorciar, eu ia investigar. Porque se a Sheila era ex-mulher, quantas mais existiam? A primeira semana depois de expulsar Ricardo e a mãe dele, vivi num estado estranho. Por um lado, alívio de não ter que fingir. Por outro, amargura pelas esperanças destruídas. Tirei férias de lua de mel. E esses dias passavam devagar e entediantes. Ricardo ligava todo dia, pedia pra gente se encontrar, prometia consertar tudo. Eu não atendia. O que tinha pra falar? Tudo já tinha sido dito. Pedi pra minha amiga Linda encontrar um bom advogado de família. Ei, você tem certeza que quer se divorciar? Linda perguntou durante nosso encontro num café. Talvez ele mude de verdade. Homem às vezes é burro, principalmente quando se trata da mãe. Linda, você viu aquela lista de exigências? Respondi cansada. Falava com quem eu podia conversar, o que assistir na TV, como me vestir, não é burrice. É um sistema de controle planejado de antemão. Concordo, a amiga disse. Então definitivamente não vale a pena se envolver com eles. Aliás, achei uma advogada DRA. Beatriz Wilson. Muito experiente. Amanhã você pode ir ver ela. No dia seguinte, fui para o escritório jurídico. Dra Beatriz era uma mulher de uns 50 anos, olhar perspicaz, aparência profissional. Então, o casamento durou um dia. Ela pontuou depois de revisar os documentos. Isso é recorde mesmo. Normalmente as pessoas tentam manter a relação pelo menos um mês. Nesse caso, não tinha nada para manter, expliquei. Descobri que meu marido se casou comigo para conseguir empregada de graça para a mãe dele. Madrá. Beatriz ouviu atentamente a história, fazendo perguntas esclarecedoras de vez em quando. A situação é desagradável, mas legalmente não é muito complicada. Ela resumiu. Casamento curto, sem filhos, propriedades suas. O único problema é a devolução do dinheiro da conta conjunta. Precisa de provas de que você foi quem fez os depósitos. Tem provas. Entreguei uma pasta com os extratos. Todas as transferências estão documentadas? Excelente. Outra pergunta. Você tem certeza que sabe tudo sobre seu marido? Esse tipo de manobra raramente é isolado. Fiquei pensativa. De fato? E se não fosse a primeira vez? Lembrei do encontro com a Sheila, que se dizia ex-mulher do Ricardo. Dra Beatriz, é possível verificar o histórico familiar de uma pessoa? Saber quantas vezes se casou? Sim, a advogada assentiu. Mas os trâmites oficiais demoram. É mais rápido procurar um detetive particular. Tenho um especialista confiável, Leandro Kennedy, homem muito competente. Não vai ser caro demais? E duvidei. Acredite, é melhor gastar um pouco agora do que lidar com as consequências depois. Se seu marido é golpista, quanto mais você souber sobre ele, mais fácil será o divórcio e a devolução do dinheiro. Nessa mesma tarde, me reuni com o detetive. Leandro era um homem de meia idade, aparência discreta, mas olhos muito atentos. Ricardo Silva. Ele repetiu, anotando os dados. Data de nascimento, endereço da última residência. Ditei tudo o que sabia sobre meu marido. A informação era escassa. Depois de 7 meses de relacionamento, Ricardo não falava muito do passado dele. Interessante, murmurou o detetive. Normalmente as pessoas falam mais sobre si mesmas. Bem, vou me encarregar. Em 3, 4 dias tem resultados. Voltei para casa e tentei me ocupar com tarefas habituais. O apartamento parecia silencioso demais, depois de todos os sobressaltos recentes. Liguei a TV, mas não conseguia me concentrar nos programas. Meus pensamentos voltavam constantemente para o Ricardo e para o comportamento estranho dele. No dia seguinte, no trabalho, meus colegas me bombardearam com perguntas sobre a lua de mel. Expliquei brevemente que o passeio foi cancelado por motivos familiares.
Ninguém aprofundou nos detalhes. No banco, sabiam respeitar a privacidade dos funcionários. Mas o chefe de departamento, Augusto Branco, me visitou no almoço. Carla, tenho uma pergunta delicada. Ontem seu marido ligou perguntando o valor do seu salário, disse que estava planejando o orçamento familiar. Senti um arrepio por dentro. E o que o senhor respondeu? Nada, claro, é informação confidencial. Mas me preocupou o fato da ligação. Normalmente os cônjuges discutem essas coisas entre eles, não ficam sabendo por terceiros. Obrigada por me avisar. Agradeci. A gente está passando por um período complicado na relação. Entendo. O chefe assentiu. Se tiver mais ligações, me avise. A gente leva essas situações muito a sério. À noite, liguei para o detetive Leandro. Dá para acelerar a investigação? Surgiram fatos novos. Já estou trabalhando, respondeu Leandro, e achei algo interessante. A gente pode se reunir amanhã de manhã. Na reunião, o detetive colocou várias pastas na mesa. Seu marido, para falar com educação, é um personagem interessante. Vamos começar pelo principal, ele não se casou só uma vez. Quantas? Perguntei tensa. Oficialmente 3 vezes, extraoficialmente possivelmente mais. Leandro abriu a primeira pasta. Primeiro casamento. Ano 2012, esposa. Nancy Pires, enfermeira. Divórcio 2 anos depois, motivo indicado nos documentos. Diferenças irreconciliáveis. E na realidade? Falei com a Nancy, mesmo esquema. Casar, exigir cuidado da sogra doente, transformar em empregada doméstica. Ela aguentou 2 anos e depois fugiu. O detetive abriu a segunda pasta. Segundo casamento, ano 2015. Sheila, contadora divórcio em 2018. É a mulher que me avisou, exclamei. Correto. Aliás, ela pediu para eu mandar lembranças e dizer que não tá surpresa de como se desenvolveram os fatos. E o terceiro casamento? O detetive ficou sombrio. Terceiro casamento. Ano 2019, Sarah Ken, consultora de vendas. E sabe de uma coisa? O divórcio ainda não foi processado. Eu ofeguei. Ou seja, ele se casou comigo, ainda casado com outra mulher? Tecnicamente, seu casamento não é válido, disse o detetive. Mas até isso é bom. O procedimento de anulação é mais simples que o divórcio. E onde está essa Sarah agora? Foi para os pais dela em outra cidade, respondeu Leandro. Também não aguentou as bondades de morar com o Silva e a mãe, mas formalmente ainda está casada com ele. Fiquei em silêncio atônita, processando a informação. Isso não é tudo, continuou o detetive. Revisei os bens imobiliários. O apartamento onde mora Dona Teresa. Realmente pertence ao Ricardo. Ele comprou há 3 anos. Comprou? E me surpreendi. Ela dizia que era dela, presente do marido. Mentira! O detetive assentiu. Além disso, nos documentos de compra e venda se indica que o apartamento foi adquirido para alugar. Ou seja, originalmente como fonte de renda. Ele tirou mais documentos e acrescentou. E isso é o mais interessante. Seu marido tem dívidas sérias com o banco. Um empréstimo de 150 mil 4 meses atrasado, o banco ameaça processar. 150 mil? Sussurrei. Mas ele dizia que tinha trabalho estável e nenhuma dívida. Tem trabalho? Esclareceu o detetive. Mas o salário é baixo. E ele pediu o crédito para comprar esse apartamento para a mãe dele. Ao que parece, contava em encontrar rapidamente uma esposa que ajudasse a pagar. Senti que minha cabeça nublava. E o que tem sobre a mãe dele? Leandro sorriu. Essa é outra história, não é a mãe dele. O quê? Me levantei sobressaltada. A verdadeira mãe dele morreu há 10 anos, continuou o detetive. E essa mulher é cúmplice dele. O verdadeiro nome dela é Estefânia, 56 anos. Tem antecedentes por fraude e cumpriu 2 anos em condicional. Não pode ser, murmurei. Além disso, eles moram juntos há 5 anos. Não como mãe e filho, mas como sócios. Todo o espetáculo da mãe doente é isca para atrair mulheres. Me deixei cair na cadeira. A magnitude do engano superava qualquer suposição. Ou seja, tudo era mentira? Absolutamente tudo, me temo, respondeu o detetive com simpatia. São golpistas profissionais. Ricardo procura mulheres solteiras com bons rendimentos e propriedades, seduz, casa. Depois, a Teresa finge ser sogra doente que precisa de cuidados. A esposa vira empregada gratuita e, ao mesmo tempo, patrocinadora da existência deles. E o que acontece quando a esposa começa a resistir? Depende, algumas aguentam anos. Outras fogem rápido, mas dinheiro eles sempre conseguem tirar de qualquer maneira.
O detetive recolheu os documentos. Tenho os contatos de todas as ex-esposas. Você pode falar com elas. Vão confirmar o esquema. Isso vai ser útil no tribunal. Peguei as pastas e me levantei devagar. Obrigada, agora sei com quem tive que lidar. Em casa, passei muito tempo estudando os materiais reunidos. O panorama era aterrador. Ricardo e Teresa, ou melhor, Estefânia, atuavam como equipe de golpistas bem coordenada. Ele seduzia. Ela interpretava a ancião indefesa, juntos roubavam mulheres confiadas. O telefone tocou. Na tela apareceu o nome de Ricardo. Dessa vez atendi. Oi? Carla, finalmente! Ouvi a voz nervosa dele. Eu estava tão preocupado. A gente precisa conversar. Conversar? Perguntei com frieza. Sobre o quê? Sobre como você me enganou desde o primeiro dia que a gente se conheceu? Eu não te enganei, só. Não contei tudo de cara. Não tudo, zombei. Por exemplo, esqueceu de mencionar que ainda tá casado com a Sara. Na linha houve um silêncio. Como você sabe? Sussurrou finalmente. E também esqueceu de contar que sua mamãezinha não é sua mãe, mas sua sócia em golpes. Carla, escuta. Não, você escuta. Amanhã apresento a solicitação para declarar nulo o casamento e exijo devolução de todo o dinheiro roubado. Além disso, entrego os materiais para a polícia investigar a fraude de vocês. Você não tem direito. Ele se enfureceu. Isso é difamação. Tenho direito, respondi com calma. Tenho todos os documentos e os depoimentos das suas ex-esposas. O tribunal decide. Desliguei. E bloqueei o número dele. Não queria ouvir ele nunca mais. No dia seguinte, fui na advogada com os novos materiais. Drá. Beatriz examinou os documentos e assobiou impressionada. Que caso? Isso é uma organização criminosa? O que a gente faz agora? Apresentamos a demanda para declarar nulo o casamento. Isso é rápido e sem problemas. Exigimos restituição do dano e, além disso, vamos na polícia com denúncia por fraude. E eles não vão se esconder? Vão tentar, claro. A advogada assentiu, mas a gente tem endereço, documentos e depoimentos das vítimas vão achar eles. O procedimento para declarar nulo o casamento durou só 3 semanas. O tribunal, ao revisar as provas da bigamia, emitiu o veredicto sem titubear. Ricardo não compareceu, aparentemente decidiu não se mostrar. Paralelamente, tramitou a restituição do dinheiro. Os documentos bancários demonstravam claramente que todas as quantias em disputa foram depositadas por mim das minhas contas pessoais. O tribunal obrigou Ricardo a devolver o dinheiro roubado em sua totalidade. 1 mês depois, chegou a notícia do investigador encarregado do caso de fraude. Ricardo e Teresa, ou melhor, Estefânia, foram detidos, tentando executar outro golpe. Dessa vez, a vítima ia ser uma viúva aposentada, com apartamento de 2 quartos no Morumbi. Já buscavam a 4ª esposa. A mulher teve sorte, o investigador me disse por telefone. Os vizinhos alertaram que o noivo parecia suspeito. E que risco eles correm? Perguntei. Com tantas vítimas? Entre 3 e 4 anos de prisão cada um. Pode ser mais se aparecerem mais prejudicados. Suspirei aliviada. A justiça tinha triunfado. Ricardo devolveu o dinheiro rapidamente. Aparentemente não queria piorar a situação dele perante o tribunal. Claro que ele teve que vender aquele apartamento de 3 cômodos. Mas isso já não era mais problema meu. 6 meses depois, eu estava sentada no mesmo café onde conheci a Sheila. Mas agora na minha frente estava outra mulher. Nancy, a primeira esposa do Ricardo. Sabe? Ela dizia. Eu tô tão feliz que finalmente pegaram eles. Depois de se divorciar de mim, eles ficaram mais cuidadosos, mais profissionais. Você é a primeira que conseguiu parar eles. Eu só tive sorte de perceber rápido com quem tinha que lidar. Respondi com modéstia. Só sorte? Nancy replicou. Você é uma mulher forte. Eu aguentei 2 anos. A Sheila 3, e você reagiu de cara. Depois do encontro, caminhei pela cidade refletindo sobre o que tinha acontecido. Sim, perdi a fé no amor e na felicidade familiar, mas conservei minha autoestima e independência. E isso talvez valha mais que qualquer relacionamento. O apartamento me recebeu com seu silêncio habitual, mas agora não me parecia opressivo. Era o silêncio da liberdade. Não da solidão. Preparei chá, coloquei minha música favorita, sentei na frente do computador.
Surgiu a ideia de escrever um artigo sobre minha experiência para uma revista feminina. Talvez ajudasse outras mulheres a evitar armadilhas similares. Como reconhecer um golpista em uma relação, escrevi, e comecei a redigir. Enquanto isso, na prisão, Ricardo Silva contava para o companheiro de cela como tinha caído na ingratidão da esposa dele, e não entendia por que ninguém simpatizava com a desgraça dele. Estefânia, ou Dona Teresa, como ela se apresentava, na cela feminina, também se queixava da juventude atual que não respeita os mais velhos, e não entendia por que estava presa. Só queria que alguém cuidasse de mim, ela dizia. Mas o tempo de jogo deles tinha acabado. A justiça, embora tardia, se cumpriu. Quanto a mim, bem, 3 meses depois da anulação do casamento, eu recebi uma proposta de promoção no banco. Gerente de investimentos, salário maior. Responsabilidade maior. Com o dinheiro recuperado e a nova renda, comprei aquele carro que sempre sonhei. Um Honda Civic prata 0 km. E sabe o que descobri? Que liberdade não tem preço. Que vale muito mais a pena estar sozinha e feliz do que acompanhada e escravizada. Meus pais vieram me visitar semana passada. Você tá radiante, filha, minha mãe disse. Tá até mais bonita do que no dia do casamento. É que agora eu tô em paz, mãe. E era verdade. Comecei uma nova vida sem ilusões sobre príncipes encantadores, mas com confiança plena nas minhas próprias forças. E isso é muito melhor que qualquer conto de fadas. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo. Se fui longe demais ao denunciar eles para a polícia, se devia ter dado uma segunda chance. Sinceramente, tem dias que eu penso, putz, o cara tá preso por minha causa. Fui muito dura. Mas aí eu lembro da lista. Aquela lista nojenta de regras que a Dona Teresa, ou melhor, a Estefânia, fez para mim. Acordar às 6, limpeza diária, não sair sem permissão, não usar saia curta. Eu lembro das 3 mulheres antes de mim que sofreram o mesmo esquema. Eu lembro do meu dinheiro roubado, da minha lua de mel cancelada sem me avisar, do plano de me transformar em empregada. E a resposta muda completamente. Não, eu não fui longe demais. Eu fui exatamente até onde precisava ir. Para me proteger, para proteger outras mulheres e para mostrar que não dá para usar as pessoas assim. Então me diz uma coisa de coração, se fosse você no meu lugar, teria aceitado ser a empregada da sogra? Teria deixado passar o dinheiro roubado? Ou teria feito o que eu fiz? Porque até hoje eu não sei se fui uma heroína que salvou outras mulheres, ou se fui cruel demais ao destruir a vida de 2 pessoas, mesmo que essas 2 pessoas fossem golpistas. Me ajuda a entender isso nos comentários, por favor, porque às vezes, mesmo fazendo a coisa certa, a gente ainda se pergunta se não foi longe demais.